Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Mercado de transferências do Coritiba totalmente parado. Esperamos que nos bastidores a gente tenha movimentação, mas publicamente ainda nada. Desde a saída do Mozart, estamos sem treinador. Acredito que o Coritiba esteja esperando o fim da Série A, que acaba no domingo, para aí começar a divulgar coisas, a gente ter uma movimentação maior e que de fato esse mercado se acelere, porque até agora pouquíssimas coisas. De assuntos novos, vamos falar dele, assunto de todos os dias, já saiu daqui, mas ainda rende assunto. Mozart ontem deu entrevista no Charla Podcast, uma entrevista bem legal, quem tiver interesse em assistir. O Mozart fala bem, tem muita história, falou da carreira dele, da passagem dele pela Europa, as visões dele de futebol, assim, é um papo de 2 horas, então tem muita coisa legal assim para escutar. Sobre o Coritiba ele falou bastante, falou sobre a Série B, sobre os jogadores e sobre a saída dele. Foi um trecho bem curto ali, ele foi bem direto, não ficou enrolando sobre o motivo e confirmou aquilo que já estava sendo divulgado, mas pela primeira vez, assim, ouvindo da boca dele, ele falando que foi uma questão salarial, não chegaram a um acordo e ponto final, cada um segue sua vida. Ele deixou bem claro que o interesse dele é treinar um clube de Série A. Série B não seria nesse momento uma intenção, assim, mas eu vejo que ele vai ser muito disputado ali pelos clubes de Série B, principalmente se um dos grandes cair ali. Principalmente o Inter. O Inter tá com Abel Braga ali de técnico tampão para esses 2 últimos jogos, caso o Inter caia. Mas eu apostaria todas as minhas fichas que eles vão direto no Mozart. Então, ele já não é mais nosso técnico, mas ainda rende assunto para a gente. E novidades assim das últimas horas, eu já tinha citado nos vídeos anteriores a situação do Pedro Morisco, que o Bahia estava interessado, que já tinha tido uma conversa com o Coritiba e tinha pequenos rumores ali do Flamengo, que você lia nas redes sociais, torcedores falando que o Flamengo devia ir atrás do Morisco. E nas últimas horas nós tivemos pela primeira vez isso tornando publicamente assim na imprensa, né? O Rogério Scarione publicou ali que o Flamengo tem interesse no Morisco. Na última semana o empresário André Cury esteve em Curitiba para tratar sobre isso com o Coxa, e como a gente já sabia, o Bahia também quer o goleiro. E aí vem a questão, propostas salariais são pelo menos 4 vezes maiores do que ele ganha no Coxa. Eu acho que é isso que vai pegar para o Morisco talvez balançar se essa proposta for confirmada, acho que por enquanto é sondagem, né? Porque foi o que eu falei ontem, o Morisco é titular do Coritiba. A gente vai dar uma passada aqui na situação de goleiros do Flamengo, por que o Flamengo está fazendo essa movimentação de mercado, mas já vamos olhar aqui. O Flamengo tem 2 goleiros que estão sendo noticiados que o Flamengo está interessado, que são o Gabriel Brazão, goleiro titular do Santos, bom goleiro, tá? Como o Santos está em baixa, goleiro de time que é muito atacado acaba aparecendo muito. Mas então vamos lá. O Santos vai dificultar qualquer investida do Flamengo em Gabriel Brazão. O valor para tirar o Brasão do Santos é 370 milhões de reais para equipes brasileiras e 70 milhões de euros para times do exterior. O Santos tem 60% do Brasão, o restante pertence à Inter de Milão. A questão que pega para o Santos é uma queda para a Série B. O Santos tá com risco de queda, né? Joga hoje com Juventude à noite. Pode praticamente se garantir na Série A. O Santos deu muita sorte, né? Jogou com o Sport já rebaixado, agora vai jogar com o Juventude já rebaixado. Então pode definir sua vida na Série A. Então tem esse interesse. Na mídia nacional, o que mais saiu até agora, o interesse do Flamengo é no Brasão. O Morisco pouquíssimo citado, assim, não entrou no radar da mídia nacional, mas como é o que nos interessa, a gente fica mais atento. Aí, por que o Flamengo está interessado em um goleiro? Vamos lá. Flamengo é notificado, notícia de julho. Flamengo é notificado de pré-contrato de Matheus Cunha com o Cruzeiro. O Matheus Cunha, reserva do Flamengo, assinou pré-contrato com o Cruzeiro. Em janeiro do ano que vem, ele vai defender o Clube Mineiro. Então o Flamengo perderia esse reserva, que já é um reserva que está há muito tempo no Clube Carioca. Aí
Porque o Matheus Cunha, que é um bom goleiro, assinou por outro clube, porque ele não tem chance no Flamengo. E é isso que a gente vai ver agora. Abrir aqui o SofaScore, vamos olhar a temporada do Matheus Cunha. Vamos abrir aqui Campeonato Brasileiro 2024. Ele nem jogou em 2025, é isso mesmo? Brasileirão, né? Ele nem abre 2025, então ele não tem jogos nesse ano pelo Brasileirão. Aí que está a questão. Ano passado ele fez 3 jogos como titular. Vamos olhar a Libertadores, se ele jogou esse ano. Também não. Última vez em 2023, que ele jogou 5 partidas. Teve uma época ali, principalmente com o Sampaoli, que ele jogava mais pelo Flamengo. Vamos abrir o Rossi aqui, que é o goleiro titular do Flamengo, para a gente contextualizar a situação, entender por que o Morisco tá nesse radar aí do Flamengo. O Rossi no Brasileirão desse ano, 36 jogos, 36 como titular. Os 36 jogos do Flamengo, né? O Flamengo tem mais 2 jogos a disputar, joga hoje com o Ceará, podendo ser campeão. Então aí você vê a regularidade com que o Rossi joga. E o Rossi, vamos abrir de novo aqui. O Rossi, opa, erramos o local, vamos ao Rossi. O Rossi tem 30, ele é jovem, tem 30 anos, é jovem para goleiro. Então, o que Gabriel Brazão, titular do Santos, e Pedro Morisco, titular do Coritiba, 2 times de Série A, iriam para o Flamengo? Ah, é o Flamengo, hoje é o time mais rico do Brasil, o clube que mais investe, disputa títulos, disputa Libertadores. Mas é interessante para o Brazão, que é goleiro do Santos, acho que ele tem 25 anos, por aí mais ou menos. Sair de um clube como o Santos, vamos supor que o Santos continue na Série A, sai para o Santos para ser reserva no Flamengo, por quê? Só pelo salário maior, óbvio que a gente entende que salário é um negócio que pesa muito, mas são goleiros com muito potencial. E aí a gente vem para o nosso foco, que é o Morisco. O Morisco está recebendo proposta de 4 vezes mais. Balança, todo mundo balançaria por uma proposta dessa. Mas será que para ele não vale mais a pena chegar no Curitiba e tentar compor? Olha, vamos negociar aqui. E Flamengo, para mim, tendo um goleiro relativamente jovem lá, que é titular absoluto, acabou de ganhar uma Libertadores, vai ser campeão brasileiro, seria uma estagnação na carreira dele, por mais que possa parecer incoerente falar estagnação num jogador que iria para o Flamengo, que hoje é o clube que mais consegue investir no Brasil. Mas eu não vejo vantagem para o Morisco nisso, além da parte salarial, óbvio. Por isso que eu falo, ele tem contrato até 2027 com o Coxa, mais 2 anos de contrato. Então, é um tempo razoável, mas a multa acredito que seja baixa. Eu acho que o melhor cenário para o Curitiba seria procurar o Morisco e conversar ali, entender a situação dele e negociar uma extensão de contrato, uma renovação contratual justa, até para que ele não fique no Curitiba pensando, eu podia estar lá ganhando 4 vezes mais. Até porque a gente já viu no Curitiba, em alguns momentos ali quando acabou aquela era Edson Bastos, Vanderlei, o trabalho que foi até chegar o Wilson, a dor de cabeça que foi. Depois o Wilson saiu, a gente teve aquela fase Muralha, Rafael William. Também é difícil. Goleiro é uma posição que quando você tem um goleiro fixo ali, um goleiro que te passa segurança, você acaba não notando tanto. Você percebe mais quando você deixa de ter. Então, você vai lá, deixa o Morisco sair. Eu imagino que a intenção o Pedro Rangel tenha sido contratado para ficar ali já na expectativa da saída do Morisco, para assumir como titular. Parece ser bom goleiro, mas eu pensava nisso num cenário da Europa. Para o Brasil, assim, eu acho que a situação ideal é o Curitiba chamar ele. Vem aqui, Morisco, vamos renovar esse contrato, dar um bom aumento de salário para você. Até porque se a gente perde você, o Rangel não dá conta, por exemplo, para a gente achar um outro goleiro, provavelmente vai sair mais caro do que esse aumento para o Morisco. Então, eu acho que é o melhor caminho nesse momento, além da. Como eu já falei, tirando a parte salarial, não vejo nem o Morisco, nem o Brazão, que são os dois especulados, sentido em Flamengo. É algo assim que não faz sentido. Repetindo o que eu falei, não faz sentido. Mas então, primeiro sobre Pedro Morisco é isso. O que mais temos de novidade por hoje? Hoje nós temos rodada do Brasileirão, passar rapidamente por aqui,
Vamos abrir aqui Campeonato Brasileiro. Campeonato, o que interessa é a parte de baixo, que são, para a gente ver, os clubes que vão cair não serão nossos adversários no ano que vem. Fortaleza e Inter estão nas ER, Santos, Vitória e Ceará ainda tem chance de rebaixamento, estão fora. Fortaleza 40, Inter 41, Santos 41, Vitória 42, Ceará 43. Vamos ver os jogos. Voltando aqui à classificação, existe a possibilidade, é remota, tá? Mas de Fortaleza e Inter serem rebaixados hoje ainda. Pode acontecer. Principalmente Fortaleza, que tem um ponto a menos. O Vitória joga com o Bragantino fora. É um jogo que está atrasado da 34ª rodada, mas acontece hoje. Vamos ver os jogos de hoje. Fortaleza e Corinthians. Fortaleza precisa vencer para continuar na disputa. Juventude e Santos. Juventude já rebaixado. Santos também ganhando ali, praticamente se garante na Série A. São Paulo e Inter. Aí o Inter tem que pontuar pelo menos, né? Os outros times, ó, o Vitória joga com o Bragantino. O Bragantino não briga por mais nada. O Vitória ali com faca no dente, o Vitória está bem no campeonato, bem, entre aspas, está, né, se recuperando. Eu não duvidaria que o Vitória fosse lá e conseguisse os 3 pontos. O Fortaleza joga com o Corinthians, que não está nem aí pro jogo. Não viajaram Memphis, Garro e Yuri Alberto. Então isso aí representa, sei lá, 70%, 80% do Corinthians. Então tem boa chance do Fortaleza ganhar. Tem boa chance do Santos ganhar do Juventude. Então o cenário para o Inter, ele não ganhando do São Paulo, meu amigo, é complicado. Então podemos ter rebaixados hoje já. Vamos aguardar, começa daqui a pouquinho a rodada, mas ficar de olho, porque isso afeta os times que nós vamos enfrentar no ano que vem na Série A. E também, por exemplo, Fortaleza cai, tem muito jogador do Fortaleza que está sendo especulado aqui no Coxa. Daí a gente já talvez comece a acelerar essa situação. O que mais temos para hoje? Temos novidades aqui. Não é mais nosso jogador. Alguém sentirá saudades de Guilherme de la Torre. Anunciado hoje pelo Vila Nova. De la Torre foi nosso jogador. Dividiu ali com Gustavo Coutinho a centroavância do Coritiba. Nenhum dos dois deu conta do recado. E ele parece bem estabilizado nesse mercado de Série B. Ali na semana passada começou a surgir um ruído de que talvez o De La Torre pudesse ficar, mas aí com a saída do Mozart o assunto morreu e o De La Torre tá fechado com o Vila Nova. Vamos dar uma passadinha também pelo mercado de outros adversários nossos, só para deixar registrado aqui. Chapecoense renovou com o capitão deles, que é Bruno Leonardo. Deixa eu abrir. Agora me fugiu o nome dele. É Bruno alguma coisa. É Bruno Leonardo. Isso aí. 29 anos, 103 jogos pelo clube, renovou. Só para deixar o registro aqui, acho que nos próximos dias que a gente vai ter bastante movimentação de mercado. Passar também pelos nossos adversários. É interessante ver o que eles estão fazendo. Então a Chape agindo aí no mercado, mesmo que seja renovação, né? A gente ainda não viu no Coxa nenhuma confirmação oficial do clube, né? O Alisson já renovou, mas não foi divulgado oficialmente. Outra notícia de clubes que serão nossos adversários. São Paulo, notícia de hoje de manhã. São Paulo sofre transfer ban por não pagar a comissão a ex-empresário de Caleri. Então, vamos ver aqui. O Tricolor tem expectativa de que está nas próximas horas o valor que gira em torno de $1 milhão. Está sendo bem comum nos clubes ali a gente já viu com o Santos, já viu com o Corinthians, já sofreu transfer ban. Não sei, acho que o Corinthians está com transfer ban, se não me falha a memória, agora o São Paulo. Essa questão foi uma questão muito abordada ali pelo Lucas de Paula, pelo William Thomas, a questão a organização financeira e estrutural que eles dizem que o Curitiba está hoje pode ser algo que pode pesar, inclusive, contra clubes mais fortes na Série A. A gente vê ali, os clubes que eu citei agora, São Paulo está numa situação muito difícil de uma bagunça interna. O Corinthians é um caos completo, né? O clube está devendo próximo a 3 bilhões de reais, é algo praticamente impagável. O Atlético Mineiro, eu já citei aqui, tem os mecenas lá que colocam dinheiro, mas
é um clube que gasta muito mais do que tem e em algum momento a fonte vai secar. O Inter, se ficar na Série A, está uma situação muito difícil também financeira. O clube teve situações que adiantou cotas de TV, se eu não me engano, nos anos anteriores, gastou antes da hora. Então, eu comentei aqui no canal as entrevistas do William Thomas e do Lucas de Paula, que eles davam muita ênfase na questão da estruturação do Curitiba, que mesmo sendo um clube que vai gastar menos que os outros, essa estabilidade, essa solidez pode fazer diferença ali numa Série A, quando você concorre com equipes que até têm receitas maiores, mas têm dívidas praticamente impagáveis. Então o Coritiba talvez saia na frente disso. A gente só vai ter certeza se esse discurso realmente é verdade no ano que vem, quando a gente entrar em campo. Lembrando, novamente, Campeonato Brasileiro, dia 28, 29 de janeiro começa, pouco menos de 2 meses, como a gente está percebendo, Coritiba bem parado. Vamos acompanhar hoje a rodada da Série A, quem sabe alguns clubes confirmando o rebaixamento, nosso mercado já acelere, mercado de contratações. Precisamos de um técnico, não sei se o clube está esperando fechar com um treinador para ver a ideia desse treinador e a partir daí começar a focar em jogadores, ou se já vai contratar jogadores mesmo sem treinador. Então precisamos aguardar os próximos passos do Curitiba, que até agora não existem publicamente, né? Então estamos aguardando, esperamos que nos próximos dias, próximas horas tenhamos novidades, porque o relógio está correndo, o tempo está passando e como agora eu fiz aqui a questão de mostrar, os outros clubes estão se movimentando, estão começando a renovar, acertar com o técnico, olhar novos jogadores. O Flamengo aí ainda está brigando, mas já está de olho em goleiros. Então o mercado tá acontecendo e o Coritiba aparentemente até agora está meio parado. Aguardamos, esperamos novidades e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!